Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje estamos a começar a unidade temática 2, que fala sobre matéria, substância e misturas, isso no módulo 1. Então, vamos iniciar nesta aula de hoje com a lição número 1, que fala do conceito da matéria, conceito do corpo, conceito da substância. Também vamos aprender e perceber como diferenciar cada tipo de conceito. E no fim desta aula, como último tema, vamos falar das propriedades gerais da matéria. Meu nome é Nelson Flau, seu professor, e peço para que, se gosta deste tipo de informação, deste tipo de aula, coloque aí o seu like e, se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal para fazer com que este canal possa crescer cada vez mais e ser valorizado pelo YouTube. Também peço para que, no fim desta aula, coloque o seu comentário e sugestão de temas de aulas que gostaria de assistir logo a seguir. Pode ser um tema relacionado com as dúvidas que apresenta ou mesmo uma dúvida específica que possa ter encontrado dentro desta aula. Vamos à nossa aula. Então, matéria é o que é? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa, tudo que pesa alguma coisa, não é? E madeira, como sabe, pesa alguma coisa, não é? Depende, mas sempre pesa alguma coisa. E ocupa um certo lugar no espaço. Temos também a cadeira, temos o giz, o ar. O ar ocupa espaço. O ar ocupa espaço. Temos a árvore, temos o sal da cozinha, o sol, a água e muito mais. Tudo aquilo que vê e não vê, mas que sabe que existe, que tem massa e ocupa algum lugar no espaço, é matéria. Agora, o que será corpo? Corpo é a porção ou parte limitada da matéria. Então, se formos a considerar uma resma de papel, aquela resma que encontra nas papelarias, cheia de papel, então, cada folha A4 da resma, podemos dizer que é o corpo, sendo que a matéria é a resma. Então, podemos pegar um outro exemplo da água, a água que sai da torneira, sendo a matéria, porque ocupa espaço, não é? E tem massa. Então, o copo cheio de água seria o corpo. Acho que dá para entender. Outro exemplo, se formos a pegar já a garrafa da água como matéria, a gota da água, então vamos considerar aí como se fosse o corpo. Então, corpo é a parte limitada da matéria. Também temos a substância. O que será a substância? Será a qualidade da matéria que forma um corpo, ou seja, a espécie da matéria que forma um corpo. Vamos pegar algum exemplo. Um prato. Já sabemos que o prato é a matéria, não é? Do que é formado? O prato pode ser formado de vidro, pode ser formado de alumínio, pode ser formado de barro. Então, essas qualidades que vão diferenciar os tipos de prato chamamos de substância. Então agora vamos para as propriedades gerais da matéria. Mas primeiro temos que saber o que são propriedades. Propriedades, neste caso propriedades gerais da matéria, são todas as características que permitem estabelecer diferenças ou semelhanças entre as substâncias. Então, tudo que é matéria apresenta assim as propriedades ou as características que aqui vamos apresentar e falar sobre elas, mas cada matéria tem suas características em relação a cada tipo de propriedade que vamos apresentar aqui. Então vamos começar. Esta é a primeira propriedade, a massa. Então a massa que indica a quantidade, neste caso o peso da matéria. Toda matéria tem peso, mas cada matéria tem o seu peso. Depois pegamos o volume ou extensão, que indica o espaço ocupado pela matéria. Isto quer dizer que a matéria sempre ocupa lugar no espaço. O copo vazio é um copo cheio de ar, um copo cheio de água. A água ocupou um certo volume, aquele todo espaço dentro do copo. Vamos pegar outra propriedade que é a impenetrabilidade, que quer dizer dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, para pegar como exemplo, é só colocar areia até metade do copo e depois colocar a cinza dentro do corpo até encher. Há de perceber que a areia ficará assim por baixo e a cinza por cima. E estes, neste caso, são dois tipos de matéria. Não podem ocupar
ao mesmo tempo o espaço de baixo do copo, nem ao mesmo tempo o espaço de cima, mas sim cada um no seu lugar. Temos aqui também a divisibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de se dividir em várias porções ou pedaços menores. Eu creio que vocês usam carvão e sabem que carvão é produzido na base de árvores, sendo árvore a matéria que é dividida em várias partes ou vários pedaços pequenos que são transformados posteriormente em carvão ou mesmo lenha que nós usamos diariamente. Temos também a elasticidade como uma propriedade geral da matéria, que é a capacidade que a matéria tem de retornar ou voltar à forma inicial depois de ser aplicada uma força de extensão. Por exemplo, a câmara do pneu da bicicleta, quando está cheia de ar, ela estica-se e quando está vazia, volta ao estado normal. Então este é um exemplo da elasticidade. Temos a compreensibilidade, que é a capacidade de reduzir o volume quando se aplica uma força externa sobre o material. Essa propriedade verifica-se com maior facilidade nos gases. Então, para o exemplo desta propriedade, podemos pegar o exemplo de um pneu de carro. Se vocês forem observar, ao se encher o pneu do carro, o ar sempre entra, mas o pneu já não aumenta o seu volume, apenas endurece cada vez mais. Então, quando ocorre esse endurecimento, quer dizer que o pneu está a exercer uma força sobre o gás que está a ser adicionado, que neste caso é o ar, dentro do pneu. Temos também a outra propriedade, que é a indestrutibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de não se destruir. Então, ela apenas pode ser transformada. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Neste caso, se for a pegar lenha, que é uma matéria, queimamos a lenha. Ela é uma matéria, sim, mas no lugar dela se perder, ela vai ser transformada em outras matérias. Neste caso, a fumaça, que é matéria porque ocupa lugar no espaço, e também vai formar cinza, que também é matéria. A nossa aula termina por aqui. Não se esqueçam de partilhar com os outros esta aula e de colocarem o vosso like, vossos comentários e se inscreverem no canal. E não se esqueçam também de colocarem vossas dúvidas e sugestão de temas que gostarão de ver nos próximos vídeos.